Estudo para pequenos grupos. Personagens da Bíblia, Paulo, terceira parte. O tema do nosso estudo de hoje é o espinho na carne. Preencha, o espinho na carne. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7. Os cristãos, através dos séculos, têm especulado. Preencha. Especulado sobre a natureza do espinho na carne de Paulo. O texto que lemos diz que depois de revelações sublimes que Paulo havia recebido, para que não houvesse exaltação no seu coração, para que ele não se achasse todo especial pela forma com que Deus estava descortinando diante dos seus olhos mistérios, coisas excepcionais, recebe ele um espinho na carne. E ele o chama de um mensageiro de Satanás para atormentá-lo. Esse espinho na carne tem, através dos séculos, como dissemos, se tornado algo especulativo no seio da igreja. O que seria esse espinho? Seria ele, como vários comentaristas sugerem, preenchem, sugerem, uma doença nos olhos, malária, epilepsia, uma disfunção orgânica ou algo mais? Não podemos afirmar com certeza. Sabemos apenas que era algo que ele causava. Preencha aí. Era algo que lhe causava grande desconforto. Grande desconforto. Como dissemos, muitos comentaristas acham que era algum tipo de doença ou alguma debilidade, a dificuldade nos seus olhos que lhe dificultavam escrever. Bom, não sabemos. Mas podemos afirmar que era algo desconfortável. Só o fato dele definir isto, dele exemplificar isso como um espinho na carne, esse incômodo, já mostra que era algo desagradável, desconfortável. Foi doloroso, preencha aí. Foi doloroso o suficiente para que ele repentinamente pedisse a Deus que o tirasse. Quantas vezes ele esteve diante de Deus dizendo: Senhor, tira esse espinho na minha carne. Ele está me causando dor, ele está me incomodando, está sendo algo desagradável, algo doído, algo extremamente desconfortável. Todavia, as orações, preenche, as orações de Paulo não ficaram sem resposta. Ele orou, ele pediu a Deus por 3 vezes que tirasse aquele espinho, aquele incômodo, e Deus o responde. Não foi a resposta que o seu coração queria, no sentido positivo de Deus dizer: ok, Paulo, vou retirar este espinho, vou tirá-lo, esse incômodo vai acabar. Deus disse a ele que o espinho continuaria e que tinha um propósito.
Ele, Paulo, foi capaz de reconhecer em tempo as bênçãos, preencha aí, as bênçãos ocultas de uma condição debilitada. Deus queria que ele se apercebesse e visse a adversidade de uma forma positiva, que aquilo não continuasse como uma lamentação na sua vida. Mas havia um propósito. E este propósito precisava primeiro ser compreendido por Paulo, para que pudesse ser eficaz, pudesse realmente abençoá-lo. E como? Um espinho na carne, uma adversidade, uma dor, algo desconfortável, pode ser chamado de bênção. E aqui nós podemos enumerar por que foi na vida de Paulo uma bênção. Essa adversidade foi algo que o mantinha, ela o mantinha humilde, não o deixava exaltar. E ele coloca isso no texto que lemos, para que ele não se exaltasse. O mantinha humilde. Forçava-o a depender, preencha aí, a depender de Deus. Uma das maiores maldições nas nossas vidas é a independência de Deus. É achar que podemos viver o dia a dia com as nossas próprias forças, com a nossa própria capacidade, buscando as nossas próprias direções, sendo conduzidos pelo nosso próprio coração. O nosso coração escolhe mal. Ela busca o coração busca o que é conveniente, o que é agradável, o que me traz comodidade. Mas estas coisas, elas me impedem de crescer e de ser realmente um instrumento diferenciado nas mãos de Deus. Dependência de Deus é a maior bênção que pode existir nas nossas vidas. Saber que sem Ele nada podemos fazer. E saber que tudo que conquistamos, conquistamos por Ele. Se temos alguma bênção, se temos sucesso em alguma área, se estamos sendo usados, se estamos recebendo revelações de Deus, se vidas estão sendo alcançadas através das nossas vidas, isso é porque Deus é gracioso. Não porque merecemos ou porque nos tornamos especiais, mas porque entendemos que o nosso lugar é aos pés do Senhor. O espinho na carne moldava, põe aí, moldava seu caráter. Moldava seu caráter. Fazia-o parecido com seu Deus. Ele chega a dizer em determinado momento, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O seu caráter, deformado pelo pecado, vai recebendo o formato do de Deus. Sua vida vai sendo vivida para Deus. Ele vai entendendo os valores de Deus, ele vai entendendo o Evangelho, o que realmente é o Evangelho. Que o Evangelho não é apenas uma mensagem que sai dos lábios, mas é Cristo em nós, vivendo em nós, falando através de nós, se movendo através de nós. Tornava Paulo um modelo. Coloque aí, um modelo
um modelo valioso para outros cristãos. Ele teve a capacidade, porque não falava de si, porque Cristo havia sido o seu modelo, que ele se torna também um modelo. Ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E quando olhamos para a sua vida e para a forma com que ele viveu o Evangelho, ele entendeu o Evangelho, ele entendeu a palavra de Deus, ele entendeu a vontade de Deus, os propósitos de Deus, e escreveu epístolas em que mostrava como deveria ser a nossa vida em Cristo. Ele vai trazendo às nossas mentes um entendimento muito mais profundo da vontade de Deus para as nossas vidas. E do próprio Deus, do caráter de Deus, da vida de Deus, dos desígnios de Deus. Vamos começar a olhar para as nossas vidas em relação a este exemplo de Paulo, ao espinho na carne de Paulo que produziu nele um crescimento, que o faz um modelo. Você sofre de coisas desagradáveis e preenche, e deseja que Deus as remova? Era essa a oração de Paulo: remover o espinho na carne. E você está encontrando na sua vida também, na sua carne, espinho, e deseja que Deus remova? Talvez você esteja lutando, preencha aí, lutando. Você esteja lutando contra um revés financeiro, uma doença dolorosa, uma deficiência física, um ataque injusto contra o seu caráter, um rompimento de relação que está além do seu controle, um dilema familiar ou uma crise no emprego. Pode ser diversas adversidades ou uma adversidade diversa, até mesmo dessas que temos aqui enumerado. Se tiver, saiba que Deus entende, preencha aí, que Deus entende o seu sofrimento. Talvez a sua situação, o seu problema, Deus vá resolver, ou talvez ele vá dizer como Paulo: esse espinho vai continuar aí, mas ele tem propósitos. Como ele disse para Paulo: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa nesta fraqueza, neste espinho na carne, nessa adversidade, nesse sofrimento. Deus entende. Deus não está indiferente ao que está passando na sua vida. Dependa dele para transformar seu espinho na carne numa oportunidade para confiar. Preencha aí. Para confiar nele mais profundamente e ver seu poder mais claramente na sua vida. A adversidade, a Bíblia diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. Devemos aproveitar a adversidade e deixar que este espinho na carne se transforme numa oportunidade para que a nossa confiança em Deus cresça, se aprofunde, para que ele realmente esteja entronizado nas nossas vidas, para que não apenas fiquemos dizendo que ele é Senhor de lábios, mas que ele seja Senhor absoluto das nossas vidas e que nós possamos viver contentes, alegres, glorificando o seu nome, mesmo na adversidade, não por causa da adversidade, mas pelo que ela está produzindo. Ela está me fazendo depender de Deus, ela está me trazendo a presença de Deus, ela está fazendo com que o propósito de Deus se cumpram na minha vida. E aí eu vou poder ver, Paulo viu este poder
E nós vemos hoje, quando olhamos para a vida de Paulo, nós vemos o fruto do espinho na carne, o que produziu na sua vida, o quanto o aperfeiçoou, o quanto o modelou segundo Deus, segundo Cristo. E ele foi uma bênção para a vida da igreja e tem sido a sua vida uma bênção para todos nós. Tem nos impactado e tem nos feito conhecer a Deus. A aplicação que trazemos para hoje é: a graça de Deus é mais do que suficiente para qualquer problema que você enfrentar. A graça de Deus é o que nós precisamos. E ela está ao nosso dispor, como esteve ao dispor de Paulo. E foi suficiente para que Paulo se tornasse mais o Paulo que se tornou, o homem de Deus, o instrumento de Deus para os seus dias e também para os nossos dias. Deus o abençoe, orem pelos outros, ministre um na vida do outro. E nós nos vemos na próxima semana.